passado, a gente mais ou menos esboçou no final, mas eu tinha umas relações que eu não me lembrava muito bem, justamente por isso que eu pedi para o Luiz trabalhar com a gente, só para poder fechar bem as coisas. Então nós tínhamos visto sim, nós estamos todo o nosso problema que introduziu a supergravidade para nós foi o campo de raios fino. E aí a gente construiu esse campo com a simetria de Gauge espinorial local. E propusemos então a ação, então a simetria dele é essa aqui. Propusemos então o campo de raios fino, então vai tomando ele como sendo espinoso de Lagrange, portanto é neutro, massa nula, então a ação que nós tínhamos, a grande que nós tínhamos construído de raios fino tinha essa forma aqui, né? I sobre 2, psi, I, Ra, Mi, mix, campo livre, né? Por enquanto não tem gravitação, não sei nada. Campo é livre, essa simetria local. Então, a gente botou essa equação sobre essa forma gama. Vamos colocar desse modo que a gente está colocando aqui. É mais interessante trabalhar com o gama mini kappa antissimetrizado, completamente antissimetrizado, porque isso é geral para qualquer dimensão. E, muitas vezes em 4 dimensões, como essa relação aqui, a gente pode escrever em 4 dimensões, a gente tem que, isso aqui é um resultado específico do espaço de Minkowski, né? Gama mini kappa, ele é I, epsilon, mi, kappa, lambda, gama lambda, gama 5. Então, muitas vezes a gente escreve a própria ação de Rayleigh-Schwinger não usando gama mini kappa, quer dizer, que é o produto completamente antissimetrizado de 3 matrizes gama, mas colocando essa expressão que é válida somente em 4 dimensões, em umas 3 dimensões. E aí fica muito particular. Então é melhor sempre a estrutura geral em qualquer dimensão. O campo pode ser 10, quando a gente faz, por exemplo, supergravidade em 11 dimensões, ou faz supergravidade em 10 dimensões, a forma padrão do Lagrangiano de Rayleigh-Schwinger é sempre essa. Pega essas matrizes gama daquela dimensão e se compõe, faz a composição completa, o produto, né, de 3 matrizes gama de forma completamente antissimétrica. Esse objeto aqui para nós é isso aqui, é um sexto de gama mi, kappa, gama mi, kappa, gama mi, kappa, então esse é o produto antissimetrizado de 3 matrizes. Então essa relação, por exemplo aqui, que o Luiz trabalhou, vale em qualquer dimensão. Se nós quisermos escrever, a gente pode escrever em qualquer dimensão. Isso aqui. Eu acho que ele já substitui, né? Mas basicamente a gente pode escrever essa relação. Gama mini kappa, a gente pode escrever isso como gama. Eu prefiro escrever dessa forma. Gama mi, gama kappa, a gente pode escrever sempre desse modo. É o produto antissimetrizado, gama mi, gama kappa, mais eta mi, gama kappa, mais eta mi kappa, gama mi, menos eta mi kappa, gama mi. Essa relação aqui é geral, para em qualquer dimensão. Só que, claro, a gente precisa, quer dizer, 4 dimensões, isso aqui vira o I, F, blá blá blá. Então, vamos usar essa relação aqui. Depois, nós temos, então, essa relação aqui colocada aqui. Nós temos essa expressão aqui também. Nós podemos escrever gama mi kappa, como sendo gama mi kappa, mais eta mi kappa, menos, eu vou escrever essa expressão também, alfa, isso, então também esse carinho de alfa, vai ser gama mi,
menos zeta mi gama kappa mais zeta mi kappa gama mi. A gente pode escrever essa relação. Essa relação aqui é boa porque ela mostra para nós, basicamente, essa relação aqui, se eu multiplicar essa relação a gama mi por gama mi kappa, né? A gente ganha desse lado aqui, porque a gente quer gama mi contraindo com gama mi kappa. Gama mi, agora eu estou em 4 dimensões. Gama mi em 4 dimensões dá 4. Então aqui a gente produz um gama mi kappa. Quando eu multiplicar isso aqui por gama mi embaixo, isso vai dar menos gama kappa. E isso aqui, quando eu multiplicar por gama mi, vai dar mais gama kappa. Então, se eu levar em conta que isso aqui é 2 vezes, menos 2 vezes o comutador de gama mi e gama kappa, a gente pode chegar a essa relação aqui. Isso aqui dá 2 vezes o gama mi kappa antissimetrizado. A gente pode chegar a essa relação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente usa essa relação aqui na equação de Rayleigh-Schmidt. Então, multiplico essa equação aqui por gama mi. Esse mi está livre. Então isso aqui dá 2 vezes gama mi kappa. Então isso aqui dá, é uma outra forma de nós colocarmos a equação de Rayleigh-Schmidt. Gama mi kappa dmi psi kappa igual a 0. Mas claro, esse objeto aqui é antissimétrico. Então essa equação também ela pode ser escrita como sendo gama mi kappa dmi psi kappa menos kappa igual a 0, que é o field strength, aqui faz o papel como se fosse o dmi a mi, dmi a kappa menos d kappa a mi. A gente pode escrever essa equação menos de 1 fator 2 dessa forma aqui. Então vale essa combinação aqui. Tá bom? Agora, nós podemos usar também, então se a gente pega a equação, essa aqui é a equação original de Rayleigh-Schmidt. O que a gente quer? A gente quer que essa equação descreva em 3 minutos. Então a gente tem que ver esse SMTs de leite, como é que elas vão fixar, vão jogar fora, a gente vai jogar fora os 2 estudos. Então, beleza, então a equação me dá isso aqui. Dessa equação decorre essa. Agora, por outro lado, eu posso usar aquela relação. Eu posso usar gama mi kappa, isso aqui é gama mi kappa mais delta mi gama kappa menos delta mi kappa gama mi dmi psi kappa igual a 0. Porém, no momento que eu quebrei essa matriz dessa forma, aqui ó, eu estou apto a usar a equação anterior. Daqui eu cheguei aqui, mas daqui também eu cheguei aqui. E aí nesse termo aqui eu uso esse resultado. Então, sobram esses 2 termos aqui. Então esse termo aqui está me dando dmi, o gama escalar kappa. E aqui eu tenho uma contração, gama kappa psi kappa. E aqui eu vou ter menos o eta mi kappa menos gama escalar de psi mi igual a 0. Então essa é uma forma, às vezes, mais interessante de se usar a equação de Rayleigh-Schmidt também. Eu posso usar em 3 formas, naquela forma, dessa forma, dessa forma aqui, eu posso multiplicar por menos 1, que é a forma mais padrão. A gente usa a equação de Rayleigh-Schmidt, né? Então, a forma mais padrão que a gente pode usar é essa aqui. Gama escalar 3, tipo equação medida, o operador retirar, gama mi, dmi, né? Atuando no psi, menos o dmi, o gama escalar kappa, igual a 0. Então, que é a forma mais padrão. Bom, então, uma coisa fica clara para nós. Pela simetria de gauge, a nossa simetria de gauge, então, psi' mi é psi mi mais
de alfa. Né? Quer dizer, nós podemos, de duas maneiras. Se a gente contrai essa equação com gama mi, então eu vou ter gama escalar psi' igual a gama escalar psi mais gama de epsilon. Então, contrair essa equação com gama. Ou posso tirar a divergência dessa equação. dmi psi' igual a d psi mais Laplaciano lambertiano de epsilon. Então nós sabemos, tanto esse operador aqui é inversível, quanto esse operador aqui nós sabemos também ser inversível. Então eu posso sempre usar essa condição aqui para efetuar um gate. Ou eu escolho o parâmetro epsilon para manter o gama mi psi igual a zero. Se eu partir de uma configuração em que gama escalar psi não é zero, eu posso chegar a uma configuração em que gama escalar psi é zero. Então eu posso fixar o gate desse modo, ou posso escolher o alfa, né, exatamente como o gate de Lorentz, na eletrodinâmica, ou eu posso escolher dmi psi igual a zero, que é tipo gate de Lorentz. Então isso aqui seria a versão gate de Lorentz do campo do granitismo, do campo de Hariot-Schwinger. Então, como o parâmetro é um só, ou eu escolho essa condição, ou eu escolho essa condição. Se por acaso, por exemplo, eu escolher essa condição aqui, se nós escolhermos, por exemplo, a primeira condição, né, gama escalar psi igual a zero, está aí, então a equação de Hariot-Schwinger, ela fica desse modo, gama escalar de psi igual a zero. Que é uma equação tipo Lorentz, que é uma equação tipo direto. Então, vamos falar de psi. Se eu escolher, então, se eu trabalhar com esse gauge, vamos falar psi igual a zero. Então, nessa situação, eu ganho essa equação. Bom, e aí, se eu por acaso elevar, se eu tirar o quadrado desse operador aqui, né, então eu vou ter que dar lambertiano psi é igual a zero. Então isso aqui garante para nós que nós estamos descrevendo uma excitação, algum campo cuja partícula associada tem massa nula. A relação de dispersão é K2 igual a zero. Por outro lado, se eu tirar a divergência dessa equação, nós temos que gama escalar D atuando em dmi psi é igual a zero. Então, se a gente fixa esse gating aqui, a gente ganha essa equação aqui. Essa equação aqui, claro, isso aqui também me implica que o D'Alembertiano, vou aplicar esse operador duas vezes, né? D'Alembertiano de dmi psi é igual a zero. Então, isso aqui está me mostrando que a parte longitudinal desse campo aqui também se comporta como um objeto de massa nula. Então, o que acontece exatamente na eletrodinâmica? D'Alembertiano de dmi a mi é igual a zero. A gente pode chegar a essa conclusão ali. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente escolher essa condição de gauge, então a gente pode agora, com essa transformação aqui, né, se eu pegar, vamos dizer que a gente tenha escolhido isso aqui, gama escalar psi igual a zero. Se eu escolher gama escalar psi igual a zero, vamos fazer uma transformação de gauge extra naquela transformação. Vamos escrever isso aqui, ó, gama psi igual a gama escalar psi mais gama d. Vamos dizer que agora eu faço uma transformação com um parâmetro i. Mas suponhamos que esse parâmetro aqui seja tal que satisfaça essa condição. Se é uma transformação de gauge onde esse aqui satisfaz a essa condição, que é o parâmetro vinculado, se ele satisfaz a essa condição, isso aqui não muda. Então, esse gauge aqui, se eu fizer essa escolha de gauge, ela permanece invariante se eu fizer uma transformação de gauge a mais
com um parâmetro que satisfaz essa condição. É exatamente o que acontece lá na eletrodinâmica, né? Quando a gente fixa o gauge de Lorentz, a gente tem a linha μ igual a μ mais dv alfa. Isso aqui me habilita a escolher tal maneira de alfa, para escolher alfa de tal maneira que dv a μ igual a zero. Então, fiz essa escolha. Dv a μ igual a zero lá na eletrodinâmica. Aí eu posso fazer uma transformação de gauge extra, seria a linha μ igual a μ mais dv de um parâmetro beta. Se esse beta for uma função harmônica, satisfazer essa condição, da maneira que chama de beta igual a zero, então nós sabemos que essa transformação de gauge não muda essa escolha de gauge. Essa condição aqui é invariante sobre essa transformação, uma vez que o beta satisfaça a esse parâmetro aqui, essa condição. Se o beta é uma função harmônica, essa condição aqui não muda. Essa condição aqui me permite, então, pegar, se eu pegar a derivada, pegar a componente temporal dessa equação, a linha 0 igual a 0 mais d0 beta. Se eu tirar a derivada temporal dessa equação, isso aqui fica d0 e aqui fica um d2 dt2, que é um laplaciano. Então, eu consigo, dessa forma, escolher o beta de tal maneira que d0 a 0 seja 0. Então, aí a gente escolhe o beta de tal maneira que d0 a 0 seja 0. Com isso, né, devido a essa condição, quando a gente quer f min, só estou lembrando aqui do caso da eletrodinâmica, dv f min igual a 0. Se eu pegar esse min igual a i, pegar min igual a 0, tem essa condição. Essa condição aqui ela está me dando, vai me dar di f de 0 igual a 0. Então, essa equação aqui ela está me dando Laplaciano igual a 0 menos o d0 e di aí, né, igual a 0. di d0, então vai ficar aqui isso aqui, menos d0 di, perfeito, né? Então, se nós podemos escolher, né? Então a gente está escolhendo aqui essa condição aqui, d0 igual a 0, d0 igual a 0 igual a 0. Isso. Então, estou só agora fazendo um paralelo, porque a gente está usando uma condição. Então nós ganhamos essa condição aqui. Então nós podemos escolher d0, a linha 0, tá? d0 a 0, mais Laplaciano de beta. Então isso aqui me permite escolher beta é uma função harmônica, então é justamente por isso que o G2 entra aqui. Então eu consigo escolher o beta de tal maneira a zerar essa condição aqui. Então se eu pegar... Oi, está usando lá hoje? Nem lembrei que eu não estava... Teve gente que não usou o PowerPoint. Mas é, obrigado, Mé. Beleza. Aqui. Não, você mora aí mesmo. Aí eu vou fazer. Então ele tem essa função. Então a gente tem essa equação aqui, dmi, f de igual a 0. Então, mas então se eu pegar lei de Gauss, pegar aqui 0, então você vai ficar di do f de 0 igual a 0. Então isso aqui me dá di igual a 0 menos di de 0 igual a 0. Então, como para nós di aí, né, então a gente tem de 0 a 0, né, de 0 a 0, mais di aí é igual a 0. Então, esse di aí é o de 0 a 0, tá certo? Isso, então a gente está tirando só tem que mostrar que o dado do divergente, a gente quer mostrar que o A0 a gente vai poder zerar o A0, né? Então a gente pegou o D0, eu posso matar esse termo aqui, eu posso matar D0 a 0, condição D0 a 0, tá certo, a condição D0 a 0 igual a 0, automaticamente por causa disso aqui me dá que o DI aí é igual a 0. Então se o DI aí é igual a 0, eu
tenho Laplaciano de A0 igual a zero. Se o Laplaciano de A0 é igual a zero, e eu estou no vácuo com o A0 é igual a zero. Finalmente, essa condição de gauge, com essa condição extra, e a lei de Gauss me fixa que o A0 é zero. Se o A0 é zero, a divergência do A é igual a zero. Então a gente chega a essa conclusão. A gente chega que o A0 é zero, né? A gente vai para o chamado de radiação. D0 a 0, eu cheguei de tudo. Divergência de A é igual a zero. Então tá certo. Dessa forma a gente liquida os graus de liberdade extra. Mata o A0 e o A que sobra tem 2 graus de liberdade por causa dessa condição. Então, é importante, às vezes, depois que a gente fixou o gauge, a gente ter uma condição de gauge extra que me permita, né, ver se eu consigo eliminar mais coisas, que eu posso eliminar. Então, com essa condição aqui, então, o que nós estamos fazendo com essa condição aqui, é o análogo da função harmônica. Então, eu tenho uma função aqui, que eu vou poder fazer uma transformação de gauge, que me mantenha essa condição, portanto, gama 0, psi 0, mais gama I, psi igual a 0, eu posso manter isso aqui às custas de uma transformação de gauge desse tipo. Agora, se eu faço uma transformação de gauge desse tipo, vamos olhar então essa transformação aqui. Você sabe que isso aqui é igual a 0, quando eu vou fazer psi', então se eu pegar essa equação de psi' 0, é igual a psi 0 mais D0 quinto. E aí se eu multiplicar essa equação aqui por gama 0, multiplico aqui por gama 0, multiplico aqui por gama 0, multiplico aqui por gama 0. Aí, gama 0 D0 aqui é igual a menos gama I dele aqui. Então aqui eu tenho gama I dele aqui. Então isso aqui me permite fazer com esse Ki aqui, com esse objeto aqui sendo inversível, não dependendo do tempo, porque aqui não tem derivada temporal, é uma coisa fixa no tempo, eu consigo fixar, na verdade, impor uma condição a mais. Aqui o gama 0, psi 0 é igual a 0. Se o gama 0 psi 0 é igual a 0, então o gama I psi é igual a 0. Então tá legal. Então com essa condição aí, gama 0, psi 0 é igual a 0, gama I psi igual a 0. Com essa equação de campo aqui, eu posso agora pegar essa equação aqui e aplicar, tirar o gama I dessa equação aqui. Então a gente mostra que essa condição, com essas condições e essa equação, me implicam também que DI psi é igual a 0. Então o que a gente tem que perceber isso, eu só posso fixar o gauge no deles. Então eu fixei esse gauge aqui. Se eu fixo esse gauge aqui, eu uso uma transformação de gauge residual, que satisfaz a essa condição, elimino, zero isso aqui. Zerando isso aqui nessa equação, eu também ganho essa condição. Então, na verdade, essa condição que poderia ter sido escolhida primeiro, ela sai dessa condição de gauge e das equações de campo. Então, dessa forma, o que a gente está querendo dizer é que esse campo aí, sujeito a essa equação, né? aquela equação, com essa simetria de gauge, eu posso escolher esse gauge e essa condição automaticamente sai. Então, essa condição aqui é a condição que tem spin meio. Essa outra condição aqui também é uma equação de spin meio. Então, eu estou matando algo que tem spin meio aqui, porque essa equação é uma equação exponencial, sobra o inicial, e essa equação aqui também é uma equação inicial. Então, esse campo psi, que nós já tínhamos visto, né, que ele tem spin 3 meios, spin meio e spin meio, é importante ver que a condição de gauge fixa isso. E a equação de movimento combinada com essa condição de gauge mata esse cara também. Então, essa equação, ela propaga o custo em 3 vezes. Sai desse resultado. E aí, claro, eu posso fazer o contrário também. Eu posso não começar daqui, eu posso fixar o gauge dessa forma, fixo o gauge dessa forma, faço a mesma coisa que eu faço no caso do gauge de Coulomb, eu faço uma transformação de gauge extra com parâmetro harmônico, que vai me marcar o psi 0, então a gente mostra. Se a gente começa com esse gauge aqui, então se a gente vai parar agora. A gente começa com a outra condição. A gente pega a equação de Rayleigh-Schmidt. Gama
escalar B psi menos gama escalar psi igual a 0. Então, se eu agora vou partir dessa condição aqui, Fi psi igual a 0, o que eu posso fazer? Eu parto dessa condição, faço uma transformação de gate extra, então a gente acaba mostrando que o psi 0 é 0. Se o psi 0 é 0, a gente acaba mostrando que o di psi é igual a 0. E aí, ao colocar di psi igual a 0 nessa equação aqui, a gente acaba também mostrando que psi é igual a 0. Então, seja de um jeito ou de outro, eu, usando a condição de gate, que me permite fazer isso aqui. Isso aqui é pura condição de gate. E a esse ponto aqui, com essas condições, aqui entram as equações de movimento, aqui entra a equação de raiz de Schwinger. Então, agora que eu uso o que o gate me dá com a equação de raiz de Schwinger, eu posso chegar aqui nisso aqui também igual a 0. Então, as duas condições que aparecem, de psi igual a 0 e gama psi igual a 0, se uma entra como condição de gate, a outra sai como consequência daquela condição de gate e da equação de campo. De um modo ou de outro, a gente elimina os dois espinhos meio. Então, isso garante para a gente que a equação de raiz de Schwinger, ela realmente propaga o espinho 3 neutros. Então, essa simetria, que é o que a gente está chamando de supersimetria, que é essa simetria local espinhorial, ela é crucial para poder dar a propagação dos espinhos 3 neutros. Né? Então, é isso que a gente estava falando na aula passada. E aí, vamos dar uma olhadinha só na vantagem de grau de liberdade. Então, essa equação aqui, ela deu para nós isso aqui, né? Gama escalar T psi e menos dmi gama escalar psi igual a 0. Então, a gente já sabe que, por exemplo, zeramos isso aqui, se vocês lembrarem bem, é muito parecido com a equação de Marx. A equação de Marx é a unidade da Lambertiano de Ami menos dmi de Ami igual a 0. Então, aqui estão, isso aqui é a equação de Marx. Se a gente fixa o gauge de Lorentz, esse termo aqui é 0, a equação que a gente ganha é a Lambertiano de Ami igual a 0. A gente tem só que sujeito a essa condição aqui, que a diferença de A igual a 0. Então, nós temos essa condição aqui. Aqui é a mesma coisa, se eu fixar esse gauge aqui, o que a gente vai ter uma equação tipo Dirac, entendeu? Isso aqui faz no setor fermiônico, esse operador aqui é o que faz o papel do Lambertiano. Ele é a raiz quadrada do Lambertiano. Então, isso aqui é igual a 0. Então, a equação de raiz de Schwinger, se a gente fixa esse gauge aqui, a gente chega a essa condição aqui. Tá. Então, essa condição aqui está me dizendo que eu tenho um ferro, esse aqui é automático da Lambertiano igual a 0, e diz que eu tenho um ferro com propagação de massa. Agora, vamos olhar quantas componentes sobram. Então, a gente viu que a gente pode, nessas condições de gauge, a gente tem psi 0 igual a 0, a gente tem gama psi igual a 0, a gente tem di psi igual a 0. E o que sobra para a gente? Então, como psi 0 é 0, sobra essa equação aqui. Gama escalar de psi igual a 0. Então, aqui nós temos que isso aqui vai de 1 a 3. Tá? Então, aqui eu tenho 12, só 12 componentes. Esse psi aqui são 12 componentes, porque esse I vai de 1 a 3, né? Porque eu tenho psi 0 igual a 0. E aqui eu tenho o índice alfa que vai de 1 a 4. Então, 3 vezes 4, 12. Né? Essa equação aqui, na verdade, é isso aqui. É gama, mi, alfa, beta, dmi, psi, beta, igual a 0. Então, essa equação aqui ela tem 12 componentes, mas essas 12 componentes aqui estão sujeitas a 4 condições aqui, né? Essas
par de condições que estão sujeitas aqui. Então, essa aqui, então, nós temos 12 componentes. 12 componentes. Então, aqui. 0 já é igual a 0. Então, seria o 16, né? Essa condição aqui igual a 0, ela vai me tirar 4 componentes. E essa condição aqui igual a 0 vai me tirar mais 4 componentes, porque são vínculos fermiônicos, né? Então, 12 menos 8, 4. Então, no final dessas equações aqui sobram 4 componentes independentes. Mas nós sabemos que 4 componentes correspondem a 2 graus de liberdade. Né? Não entendi. Você falou, tudo bem, até o 12 eu fui, depois aqueles outros 4 ali. Essa condição aqui é uma condição, é uma equação de 4, são 4 equações aqui, 4 equações aqui. Então, só tira 8 vínculos. Então, dos 12 menos 8. Estou supondo, vamos dizer, que a gente estuda a gente sabe que o Fermat de Majorana está sujeito a uma condição de realidade. Não necessariamente é real, mas eu posso trabalhar na representação de Majorana, onde eu tenho 12 componentes reais, 4 equações com condição de realidade bem definida. Porque na representação de Majorana, as matrizes de Graumarin são imaginários puros. E isso aqui são reais. Então, essa equação aqui são, na verdade, 4 equações. E essa aqui, 4 equações. Então, eu tenho 8 equações, sobram 4 componentes reais. 4 componentes reais sobram 2 graus de liberdade física. Pode falar. Repete. Então, nós temos 4 componentes reais. E aí a gente sabe que cada grau de liberdade física, ele sempre carrega 2 componentes, né? 2 coordenadas generalizadas. A cada grau de liberdade, a gente tem uma coordenada e um momento. Então, o balanço é esse. Para cada 2 componentes, para cada 2 parâmetros reais, a gente tem um grau de liberdade física. Então, de fato, o campo de Rayleigh-Schmitt, ele vai descrever 2 graus de liberdade física. Por quê? Ele vai descrever uma partícula de massa nula, o spin 3,5. Então, nós sabemos lá pelo teorema do Grobner que todo objeto de massa nula com spin S, ele só tem 2 graus de liberdade, polarização mais S, polarização menos S. Dizer, nesse caso, o meio menos meio não aparece. O gravitino ele pode ter polarização mais 3 meios ou menos 3 meios. São os 2 graus de liberdade física. Tá? Então, isso dá conta, quer dizer, mostra para a gente que a equação de Rayleigh-Schmitt, com aquele princípio de Gauge, é uma boa equação para dar a propagação do spin 3 meios. Uma pequena dúvida. Você acabou concluindo que sobraram 4 graus de liberdade. 4 componentes. 4 componentes. Cada 2 componentes descreve 1 grau de liberdade. O balanço é esse. Né? E 1 grau de liberdade, ele comporta uma coordenada e um momento, um espaço de fase. Então, se sobram 4 componentes, é porque eu teria 2 graus de liberdade. O balanço, mais ou menos, quer dizer, é esse sim, né? O número de componentes reais sobre 2 deve me dar o número de graus de liberdade. No caso
caso do fóton é a mesma coisa. A gente tem, né, a condição de gauge, unidade de emergência, DMI igual a zero, e a equação a gente tem DMI, né, igual a zero, né, essa condição aqui, e o A zero igual a zero. Né? Sobra para a gente, quer dizer, a gente tem um campo, tem 4 componentes com essa condição aqui, né? Off-shell. Se eu for um shell, eu tenho os 2 graus de liberdade já fixados. Porque o A zero, nesse caso, o A zero não é um grau de liberdade. Realmente o A zero é só ele não tem propagação que nem aqui, por causa da equação delipse menos delipse. Então, vamos lá. Bom, então a gente já viu que a gente está descrevendo um objeto de spin 3 meios. E nós já tínhamos visto também que a relação de supersimetria ela deve misturar. Então nós temos o spin 3 meio, que ela deve realmente misturar, devido à álgebra de supersimetria, ela deve misturar a simetria local do Haredi-Schrödinger com a simetria local do spin 2. Então a gente está pretendendo criar uma descrição que envolva spin 3 meios e spin 2. Né? O spin 2, que é o caso do gráfico, a gente já sabe mais ou menos como descrever. Tem 2 possibilidades. A gente pode usar, vamos pensar, se a gente usar a métrica. Então a gente vai pensar que tem um campo de spin 2, que é um campo simétrico de rank 2. Então a simetria de gauge dele é a versão linearizada dos difeomorfismos, como a gente já tinha visto. Então, deve ser pelo menos dx menos dx. Perfeito. Então, de novo, a gente pode escolher, então, parâmetro de gauge. Vamos poder escolher, então, essa condição aqui. Né? A gente pode pegar o DMI, HMI, igual a zero. Essa condição de gauge aqui me permite tomar essa condição aqui. Ou melhor, posso tomar uma outra condição equivalente a essa, que é o DMI do HMI menos o meio do HMI traço de H igual a zero. Na verdade, essa condição aqui, ela me dá esse gauge fixo. Esse gauge fixo. A equação de campo que esse campo satisfaz, que deveria satisfazer uma versão linearizada, nesse campo satisfaz a Lambertiano do HMI menos DMI. O H é o traço do HMI, né? E aí aqui fica mais DMI dk HMI mais pegar essa equação aqui, né, a gente pode escrever esse termo aqui, vamos ver esse termo, escrever esse termo desse modo aqui, DI, esse termo aqui, vamos botar esse aqui assim, DI disso aqui, vamos poder escrever aquele tipo de divergência. Vai ter, é como se eu tivesse isso aqui, essa condição aqui, né, que esse tempo está acontecendo aqui, eu poderia escrever esses termos. Vamos fatorar só um DI, tá? Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Esse termo aqui vai ser, vamos escrever assim, DI de H menos DI de H com números. Pegar aqui menos um meio disso aqui, menos um meio disso aqui. E vamos manter esses 2 termos aqui. DI dk HI, dk HI. Vou só escrevendo esses termos aqui dessa equação.
Um campo, que é o chamado campo paulineiro de massa aguda, satisfaz uma equação desse tipo. Então, uma equação a proposta de equação para o spin 2. Tem que ver se isso realmente extremo para o spin 2. Porque a gente sabe que esse campo aqui, né, ele vai ter, ele tem 1, 0, 1, 0. Então, 1 dá 0, 1 e 2, 0 e 1 dá 1, 0 e 1 dá 1, 0 e 0 dá 0. Agora, a parte antissimétrica dá isso aqui. Então, a parte simétrica tem spin 0, spin 0, spin 1. Spin 2. São 10 componentes, né? Então, aqui 5, 3, 8, concordo com as 10 componentes simétricas, estamos escrevendo esses spins aqui. Né? A gente percebe isso por causa do H'. Então, eu vou ter uma componente H00, tem uma componente H0i e tem uma componente HIJ. Só que essa componente HIJ ela tem uma parte de traço duro e uma parte de traço. Então, esse cara aqui é um escalar, esse cara aqui é um escalar. Spin 0 está aqui, spin 0 está aqui. Esse cara aqui é um vetor, spin 1, e esse cara aqui é um tensor simétrico, né, sem traço. Então, tem 5 componentes, que são os 5 componentes do spin 2. Então, é 0, 0, 1. Então, a gente pretende que esse campo aqui descreva o spin 2. Então, eu vou ter que dar conta do spin 0, do spin 0 e do spin 1. Então, a gente pretende que aquela equação e essa simetria vem em conta desses spins escuros que estão aí, 0, 0. Então, essa equação aqui, agora se eu pegar esse termo aqui, eu posso botar esse termo aqui em evidência, né? Então, esse termo aqui em evidência, isso aqui vai estar dando para mim d kappa, h kappa i, menos o meio de d h. Então, esse termo aqui se junta com esse termo. E agora, esse termo aqui vai me dar DI, D kappa, H kappa, menos o meio do DI H. Então, esse termo aqui, aqueles 3 termos se desdobram nesses 4 termos, que eu botei o fator meio aí. Beleza, essa condição aqui é essa condição aqui, ó. DI, H', D kappa, H kappa i, menos o meio de DIH. Isso aqui é exatamente aquele gate fixo. Isso aqui é 0 por gate fixo. Aquela condição de gate. Aquela simetria, então, ela me permite fixar aquele gate. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, esses 3 termos aqui são 0 pela escolha de gate. Então, a gente está ganhando, pelo menos a gente já está sabendo. Tem um objeto que vai se propagar com massa nula. Então, o lambertiano de H' igual a 0. Então, isso aqui é exatamente o que acontece no caso de Maxwell. No caso de Maxwell, nós temos o lambertiano do Ami menos DI Ami igual a 0. Quando a gente fixa o gate, que é o gate de Lorentz, a gente ganha justamente o lambertiano do Ami igual a 0. Então, aqui a gente fixou o gate. Esse gate aqui é chamado gate de de Dondter. O gate de de Dondter, ele me mostra que, me faz ver que aquela perturbação que o objeto H' descreve no objeto de massa. Agora, as condições de gate, né? Quer dizer, esse gate fixo aqui, ele vai me permitir, se eu agora faço a transformação de gate, a gente consegue mostrar que dentro dessas componentes aqui, então, H', devido a essa escolha de gate, nós podemos mostrar, aí a gente usa. Agora eu uso as equações de campo, da lambertiano, do H00, igual a 0. Aí aqui eu tenho D2 e D2 dentro do Laplace. Faço a transformação de gate, né? A gente faz aquela transformação de gate subsidiária, quando a gente elimina a componente a 0, a gente mostra que no caso do fóton, por escolha de gate, o H00 é 0, por escolha de gate e pela equação de campo. E o H0i também é 0. Então, isso aqui são consequências do gate e das equações de campo. Já eliminei o spin 0 e já eliminei o spin 1. Vai me sobrar uma equação do HIJ. E aí a gente consegue mostrar, daí quando não sobrar essa equação, vai sobrar uma equação da lambertiano
do HJ igual a zero. E aí, a partir da escolha de rede também dessa equação de campo, isso aqui vai demonstrar que o traço de H é zero. Então, de novo, como consequência das condições de gauge e das equações de campo, esse traço aqui é zero. Isso aqui é rigorosamente mostrado igual a zero. Então, o que sobra aqui é esse objeto aqui. Sobra, está lambertiano do H-til, que é a parte sem traço. Estou decompondo o meu HJ, vou fazer isso aqui. Meu HJ é H-til-J, que é a parte do traço nulo, mais 1/3 do ΔJ, traço do H, HK. Como eu mostro, eu decomponho todo o tensor simétrico, uma parte simétrica do traço nulo e uma parte de traço. Como a gente mostra que a parte de traço é zero, a escolha de gauge e as equações de campo miseram esse HK. Então, no final, o que sobra é só a parte simétrica de traço nulo. Mas a parte simétrica de traço nulo é justamente os spin2 que a gente quer escrever. Então, essa equação de campo, essa simetria, que é importante, né, que é justamente a simetria que está ligada à supersimetria, nós já vimos, né, essa simetria de translação, essa álgebra, essa transformação está ligada, esse parâmetro que seria o parâmetro da álgebra, da comutação de duas transformações de supersimetria, ela me resolve o problema dos spin2. Então, fica claro que com a propagação do campo de impacto, temos uma propagação bem consistente do raio do Schwinger. Para a gente ter uma propagação consistente do raio do Schwinger, que é o spin 3,5, nós vamos precisar ter simultaneamente a propagação do spin. Então, vamos ter que eu chamo de Pauli Jordan, né? Pauli Fields. Muitas vezes o Pauli Fields é considerado massivo. O Pauli Fields sem massa, que é o spin 2. Então, a proposta é a gente juntar essas duas coisas. Claro, o que a gente sabe? A gente sabe que o campo de spin 3,5, a ação dele, nós já tínhamos visto, é I sobre 2, psi barrado, gama mini kappa, DI, psi kappa. Então, a gente vai ver aqui. E a simetria de gauge dele é psi mi, psi mi, mais 2. Então, eu preciso juntar essa descrição aqui a uma descrição que vai me falar dos spin2. No curso precedente, lá no semestre passado, quando a gente estudou luz e gravitação, a gente viu que para descrever o spin2 de maneira não linearizada, de maneira completa de descrever o spin2 é imaginando que a gente tenha a simetria, né, que está associada à descrição do spin2 e a simetria de Lorentz, a teoria de gauge, que descreve bem, né, a física do spin2, é a simetria de gauge associada ao grupo de Lorentz, SO1,3. Então a gente precisa, né, o setor de spin2, ele é o setor, é como se fosse o setor de spin 3,5, eu falei. Você está considerando que o Pauli Fields tem que ter massa zero? É, eu estou considerando o gráfico, eu estou considerando o campo de spin2 cubo de massa zero. Tá, isso especifica os spins só em mais ou menos 2. Isso, especifica os spins só em mais ou menos 2. Quer dizer, o 1, o 0 e menos 1 estão excluídos. Mas você tinha deixado 5 componentes no H. Isso. Ali nós estamos falando das componentes do campo. Quando você faz, quando você, vamos colocar o teorema de Wigner, ele diz que ele é um teorema que vale para a partícula. Então, você está falando de representação do grupo de Poincare. Então, o que nós estamos falando ali é o campo é de massa nula. Então, o campo de massa nula ele tem 5 componentes, mas ele vai descrever partículas de spin2 e massa nula. Na descrição de partícula é que você conta os graus de quando você leva em conta a quântica. Não diria nem quando você leva em conta a quântica, quando você leva em conta as representações do grupo de Poincare. Porque uma coisa é o campo. O campo é uma representação do grupo de Lorentz. Então, aquele H-til-J, ele é uma representação do grupo de Lorentz. A partícula, ela é uma representação do grupo de Poincare. Então, quando você pega o objeto de massa nula, você tem que ver qual. Tem um operador a mais aí, que é o operador de Pauli-Lipinski. Então, quando você vai classificar o que é uma partícula de massa nula, você vai classificar pela helicidade
que é a projeção do spin na direção do movimento, e pela massa, que é zero. Então, você tem massa zero e helicidade. Então, o fato de você ter uma HTUJ com 5 componentes, isso está te dizendo que, do ponto de vista da descrição de campo, você está descrevendo um objeto com 5 componentes, portanto, é spin 2. Spin 2 no sentido do SO3. A gente está falando isso. Esse objeto aqui, claro, esse objeto aqui não é covariante de Lorentz. Isso aqui são índices, né, espaciais. Então, eu estou pensando no spin no sentido, estou reduzindo, vamos colocar assim, eu estou reduzindo. Eu estou reescrevendo as representações do grupo de Lorentz em termos de representações de SO3, tá? De subgrupo, exatamente. Então, esse objeto aqui tem 5 componentes, que são as 2J mais 1, né? 5 componentes do spin 2, talvez S mais 1, do spin 2. Então, você tem, então você sabe que do ponto de vista da representação de campo, esse campo vai descrever spin 2. Agora, quando você entra com a representação de partícula, já não é mais uma representação do grupo de Lorentz, é uma representação do grupo de Poincaré. E a representação de partícula, ela inclui a massa. O grupo de Lorentz não inclui a massa, só inclui o spin. Então, os 2 graus de liberdade físicos que aparecem, mais 2 e menos 2, eles, você poderia ver o seguinte, você tem esse campo aqui, HTUJ, que tem 5 componentes. Se você quiser ver realmente por que tem 2 graus de liberdade, você também pode ver isso de uma outra forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte. Então, vamos discutir um pouquinho essa questão de campo, porque ela também não é tão óbvia. Vamos fazer a seguinte situação, vamos fazer a seguinte decomposição. Nós temos um campo H'. Então, vamos descrever esse campo aqui em termos de vetores espaciais. Né? Pronto, se eu pegar o campo eletromagnético, vamos começar pelo campo eletromagnético, só para a gente ver. Se eu pegar o campo eletromagnético, ele tem um índice vetorial, então ele tem 4 componentes no espaço-tempo. Então eu posso pensar o seguinte, vamos pensar uma base de vetores em termos dos quais eu possa escrever. Vamos pegar transformadas de Fourier, não, vamos falar de transformadas de Fourier. Então eu posso, se eu estiver no espaço dos momentos, eu posso pensar, vou pegar um momento PI, vou pegar um vetor PI, dá um quadro momento PI. A partir desse quadro momento PI, eu posso construir uma base de vetores linearmente independentes. Eu posso pegar um vetor P barra K. Vou mostrar isso aqui, por isso que ele tem estrutura. Pegar um vetor PI. Então, esse vetor PI, para nós, ele é P0. Lembre-se que a equação de campo. Então, vamos fazer o campo de Maxwell primeiro, porque significa. Então, nós temos essa equação. Então, nós temos um campo sujeito a essa equação de campo com aquela simetria, a linha μ igual a μ mais linear. Vamos para o espaço dos momentos. Essa equação aqui do espaço dos momentos é PI, né? F', que é PI a μ menos PI a μ. Estou tirando o tio, tá? Então, agora, como isso aqui é transformado de Fourier, eu só não estou colocando o tio, estou escrevendo essa equação no espaço dos momentos, tá? Em termos do ar, não em termos do R. Então, dmi a mi, dmi a mi menos dmi do dmi a mi igual a zero. Vou para o espaço dos momentos, tudo aqui é transformado de Fourier, escreva essa equação. Então, eu tenho isso aqui, P2 a mi menos PI menos PI igual a zero. Eu não estou usando condição de gate nem nada. A condição de gate vai vir sozinho por si. Então, vamos dizer que eu quero estudar essa equação aqui, quero expandir esse campo, que é um campo quadrivetorial, vou usar, e eu estou no espaço dos momentos, eu vou usar para expandir uma base de vetores ligados ao momento. Vamos pegar o momento PI. Associado a esse vetor, eu quero criar uma base, eu preciso de 4 vetores independentes. Então, esse vetor aqui, P0 menos P. Produto escalar de P por P barrada é P0 ao quadrado mais P2. Então, se esse vetor é não trivial, P escalar P barrada, quer dizer, o produto escalar de P por P barrada não zero. Então, se 2 vetores têm produto escalar não trivial, é porque eles não são linearmente dependentes, são independentes. Esses 2 vetores são linearmente independentes. E eu posso escolher, eu preciso de 4 vetores de base. Dado PI, eu posso escolher 2 vetores novos de base. Posso escolher um vetor εi 1
Bota o índice I aqui, 1 e 2. Você vai ter essa estrutura aqui, 0, epsilon. Esse vai de 1 a 2. Então eu vou escolher. Tem 4 vetores. Qual é a condição? É que P escalar epsilon seja 0. Se P escalar epsilon é 0, esses vetores aqui, esse vetor aqui, esse vetor aqui ortogonal é esse vetor aqui ortogonal é esse, mas esses dois vetores não são ortogonais entre si. E eu posso escolher epsilon I e epsilon J de tal maneira que isso aqui seja delta e J. Eu vou escolher dois vetores, então, ortogonais. É como se eu tivesse o seguinte, eu tenho um vetor espacial associado a um vetor espacial, eu tiro dois vetores espaciais ortogonais entre si e ortogonais a ele. Então, eu tenho 3 vetores independentes. Essa componente P0 aqui, quer dizer, no setor espacial eu tenho 3 vetores independentes e tem a componente P0. Então, eu tenho uma base de 4 vetores independentes, não necessariamente ortogonal. P barrado não é 0. Pmi, epsilon i é 0 e P barrado mi, epsilon i é 0. Então, esse vetor ortogonal é esse vetor ortogonal é esse, mas esse não ortogonal é esse. De qualquer maneira, né, os vetores ortogonais são linearmente independentes e automaticamente aqueles dois vetores lá são independentes, mas não ortogonais. Então, vamos lá, eu posso expandir meu amigo dessa forma. Então, nada me impede de dizer, esse campo aqui, esse é o amitil P. Eu posso expandir esse campo como sendo um coeficiente A, Pi, API mais B barrado I, mais um coeficiente CI, epsilon I. Essa base aqui, esses dois vetores aqui, dependem de P, porque esse epsilon é amarrado para ser ortogonal a esse P. Então, tudo aqui, tudo normal. Eu expandi um objeto, que é um quadro vetor, numa base de 4 vetores independentes, com coeficientes A, B, C a determinar. Basicamente, os graus de liberdade estão aqui. Se eu colocar então, nessa equação, nós temos essa equação, P2, P2 ani, menos Pi, ami, igual a 0. Vamos substituir isso aqui, P2. Então eu vou ter A, P2, Pi, mais B, P2, P barrado I, mais CI, P2, epsilon I. Então, substituir o primeiro, a I substitui por essa base. E agora vamos pegar esses aqui, mais, menos, Pi, agora, Pi a Mi. Então, eu vou produzir aqui, menos A, P2. Tá? Então, quando eu substituir esse a Mi aqui por essa base, vai ficar A, Pi é P2. Depois, esse termo aqui, vou substituir esse a Mi aqui, vou produzir aqui, menos B, Pi. Menos B, Pi. Aí, Pi a Mi, vai ficar P barrado. P escalar, P barrado. E aí, vou colocar esse termo aqui, agora aqui. Mas Pi, epsilon i é 0, né? Isso aqui, Pi, epsilon i é 0. Então, quando multiplicar, vou pegar essa parte aqui que vem do epsilon i aqui igual a 0. Então, isso aqui é igual a 0. Então, o que vocês observam? Esse termo aqui cancela esse termo aqui. Então, o A nem aparece na equação de movimento. Ele some da equação de movimento sozinho. Por causa, né, deve ter algum princípio por trás desse dedicate. Então, o A, ele não pode descrever grau de liberdade, ele não está nem na equação de movimento. Mas aí a gente observa o seguinte, se eu fizer uma transformação de gauge, a transformação de gauge vista no espaço dos momentos é o que? A linha Mi igual a Mi mais dmi alfa. Então, se quiser então olhar isso aqui do ponto de vista do espaço dos momentos, isso aqui é um Pmi alfa. Então, eu vou ter que o A' Mi, então isso aqui vai ficar A, P' Mi, a linha Pmi,
mais B' P barrado I mais C I' epsilon I é igual a mi, quer dizer, é A Φ mais B P barrado I mais C epsilon I mais P alfa. Vou colocar mais I, né? É claro que eu faço a transformada de Fourier, aqui aparece um I. Claro que o objeto, lembre-se que a transformada de Fourier de objetos reais são imaginários, né? Então não tem problema em se aparecer esse I aqui, porque as transformadas de Fourier são complexas. Então observe o seguinte, essa equação está lhe dizendo que o B' é igual a B, o C' é igual a C, mas o A', que é o coeficiente do Φ, o A' é A mais alfa. Então eu posso escolher esse alfa igual a IA, de tal maneira que o A' seja zero. Então, de fato, o A ele não aparece na equação de movimento, mas a simetria de Gauge permite que eu elimine esse coeficiente A. Quando eu faço uma transformação de Gauge, eu posso escolher esse parâmetro alfa justamente para matar o A e me dar uma linha igual a zero. Então, esse A aqui, ele é zero, a simetria de Gauge está aqui, ela está matando o A. E de tal maneira, ela já me indica, a equação de campo sempre foi assim, sempre é assim. A equação de campo, ela já me diz quem deve ser invariante de Gauge, é quem não aparece nela. Ele automaticamente sai dela e a gente comprova que ele pode ser desacoplado, pode ser suprimido por uma transformação de Gauge. Então sobrou B e C, então eu já estou com 3 graus de liberdade. Tem 3 componentes, 2 aqui e uma aqui. São esses coeficientes que estão me dando, né, a liberdade do campo. A base está fixa, se eu variar esses coeficientes, eu vario o campo. Então, a liberdade do campo está presa ao B e ao CI. Beleza. Então, eu eliminei. Opa, agora eu apaguei essa base, mas tudo bem. Então, eliminamos o A. Então, vamos dizer, eu não estou mais tomando, porque esse aqui desapareceu. Então, essa equação, ela ficou dessa forma pro campo expandido. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a componente zero dessa equação. Se eu pegar a componente zero dessa equação, eu tenho B, P2, P barrado zero é P0. Mais CI, a componente zero dos épsilon é zero. Isso aqui não tem, componente zero não tem aqui. Menos B, P0, componente zero aqui é P0. E aqui B escalar P barrado. Igual a zero. Então isso aqui está me dando B, P2, P0, menos B, P0. Agora, quem é P barrado? P barrado é P0 ao quadrado mais P2. Se a gente pegar lá, né? Lembrando que P é P0, P, e P barrado é P0 menos P, quer dizer, esse produto aqui é Pmi, P barrado Mi. Então isso aqui é P0, P barrado 0, mais Pi, P barrado Mi. Então, P0 em cima, P0 embaixo é a mesma coisa, P0 ao quadrado. O Pi em cima é o Pi, o P barrado I em cima é o P barrado, perdão, o P barrado I em cima é menos P. Então, vou botar isso aqui, sobe isso aqui, fica menos aqui. Mas o PI é P e o P barrado I em cima, pela nossa base, é menos P. Então, tem que estar mais P. Então, isso aqui está mais P0 e P2. Então, esse termo aqui, ó, cancela, isso aqui é tapetão. Então, se a gente abrir isso aqui dá P0 ao quadrado, menos P2. Então, tem P0 ao quadrado, que vai cancelar esse termo aqui, B, P0 ao quadrado. Mas aqui sobe um P, aqui sobe um P2, menos P2. Vai ter menos B, P2, P0. E aqui vai sobrar menos B, P0, P2, igual a zero. Então, isso aqui tem que ser zero, na verdade, é isso aqui, 2 vezes isso. Isso aqui é zero para qualquer momento. Para qualquer momento que eu escolher. Então, desse modo, sobra para a gente que como isso aqui é válido para qualquer momento, B tem que ser zero. Isso aqui não é. Claro, se P0 for zero, B não é zero. Se P2 for zero, B não é zero. Mas,
Se isso aqui é válido para qualquer configuração de momento, quem é geral, quem tem que ser 0 é o B. Então, a equação de campo agora me eliminou o B. Então, eu usei a condição de gauge e me eliminou o A. A equação de campo me eliminou o B. Se a gente for fazer no paralelo com o que a gente fala, usando as equações de Maxwell, a condição de gauge, ela me elimina o dmi e a mi, que é um escalar. Depois, a equação de campo me elimina o A zero. Então, eu fiquei com isso aqui. Então, na verdade, já ficou mais restrito. Eu já sei que o meu campo, devido à simetria de gauge e devido às equações de campo que eu usei, eu marquei A e B. Então, o meu campo eu já sei que ele é transverso. Ó, o epsilon, ele só tem grau de liberdade nas direções ortogonais ao momento. Porque esses dois vetores epsilon e I, eles são dois vetores, epsilon 1 e epsilon 2, ortogonais a B. Pela nossa escolha de base. Então, já ficou amarrado. Então, e outra coisa, o A0 é 0, porque o epsilon tem componente 0. Então, A0 é 0, então eu tenho isso aqui. Eu tenho que vamos dizer assim, o A vetor vai ser C1, C2, quer dizer, CI, epsilon, vetor. Então, agora, se a gente usa, então, eu já matei o B. Então, a gente coloca essa equação aqui, ó, P2, CI, epsilon, I, mi igual a 0. Mas isso aqui só vai valer para a parte vetorial. Então, ó, isso aqui é o meu A. P2A igual a 0. Então, isso aqui está me dizendo que já tem uma condição. P2 igual a 0. Então, eu já sei que, como isso aqui, né? Isso aqui é o meu próprio campo. Então, isso aqui é a minha equação. Isso aqui é o meu D'Alembertiano, no fundo, é o D'Alembertiano do amigo igual a 0. Então, eu já sei que o meu campo tem massa nula. Ele propaga massa nula. Deixa eu apagar isso aqui. E agora, o que eu sei, está tudo aqui. Então, eu sei que meu campo, então, só tem esses dois graus de liberdade, epsilon 1 e epsilon 2, que são ortogonais à direção do movimento. Então, eu digo, isso é o fóton físico. O fóton físico está construído para nós. O fóton físico é a superposição de dois vetores de polarização ortogonais à direção de propagação. Então, a gente fez essa análise usando só a base do espaço de momento e as equações de campo. Então, eu posso fazer a mesma coisa do gráfico. Que é o que o Ricardo está falando. E você vai fazer o gráfico, tem isso? Bom, vou indicar os caminhos. Mas você estava falando dos grupos, né? Isso, que aí as coisas vão ver. Porque o momento está associado ao justamente à carreira. Exatamente. Então vamos lá, se a gente quiser fazer o mesmo exercício, quem quiser fazer o mesmo exercício para o campo de 2, então a gente tem. Só que agora a gente tem um H-mini. Estou pensando vamos pensar assim, H-mini no sentido de Fourier. O H-tilde, vou esquecer o tilde, né? O H-tilde mini de V. Vamos usar a mesma base. Então o que eu estou fazendo aqui? Esse campo é simétrico. Quem é a minha base? A minha base é P-mi, P barrado mi, e o epsilon e os dois epsilon. Então eu posso construir esse vetor, tem que fazer produto, tem que ser simétrico. Então eu vou ter uma componente aqui A, que vai ser Pmi, Pmi. Isso aí é simétrico mini. Depois, então, por exemplo, P com P. Posso fazer P com P barra. P, D, Pmi, P barrado mi. Expandindo dessa base. No produto tensorial agora, vai colocar P com P, P com P barrado, P com epsilon, P barrado com P barrado, P barrado com epsilon, epsilon com epsilon. Vamos lá. A, Pmi, Pmi, mais B, Pmi, P barrado, tem que ser simetrizado. Pmi, Pmi já é simétrico, mas aqui no termo aqui, eu estou simetrizando. Então isso aqui supõe-se um meio de Pmi, P barrado, Mi, mais Pmi, P barrado, Mi. Depois eu posso pegar um termo que vai ser esse com esse. Então eu vou ter aqui o coeficiente CI, que vai misturar P-mi com epsilon mi i. Simétrico também, P-mi, epsilon i, mais P-mi, epsilon i. Então, tudo é simetrizado. Aquela equação é uma equação simétrica. Para construir uma base simétrica. Então, esse com esse com esse e esse com esse. Agora, P barrado com P barrado. Então, nós vamos poder ter um coeficiente agora de P barrado mi, P barrado mi.
Aí vamos ter um coeficiente aqui, é I, que vai ser P barrado Mi, epsilon, Mi, I. Simetrizado também. E finalmente, eu vou ter um coeficiente F e J, que vai ser epsilon, Mi. Então tá aqui. Esse I embaixo, esse I é maiúsculo, são índices de no 2, não tem nada de métrica, de ser positivo, eu posso botar em cima e embaixo, né? Aonde ficar mais fácil de eu escrever. Então vamos botar isso aqui. Então isso aqui, como isso aqui tem que ser simétrico em I, isso aqui é simétrico em J. Então isso aqui é uma matriz simétrica em J. Então isso aqui é uma matriz 2 por 2 simétrica. Uma matriz simétrica 2 por 2 tem 3 elementos. Então vamos contar. Esse campo aqui tem que ter 10 componentes. Por quê? Porque ele é simétrico de rank 2. 4 vezes 5, 20 por 2. Então, um campo 4 por 4, simétrico, né? No espaço de 4. Então, tem 10 componentes. 1, 2, 4, 5, 7, 10. Essa matriz é uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica 2 por 2, ela é alfa, beta, gama. Né? Ela teria 4 componentes. Então, para ela ter 3 componentes, quer dizer, ela deveria ter simétrica de traço nulo, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Então, teria que ser, porque aí eu teria a matriz simétrica 2. Não, tem 3 componentes, tá certo? Alfa, beta e gama. Perfeito. Então, dá certinho. Dá 10 igual a 10, né? Fica 1, 2, 4, 5, 7, 10. Porque o I vai de uma para. Então, as 10 componentes, então, vamos dizer assim, as 10 componentes, elas estão distribuídas ao longo desses coeficientes aqui. E aí agora, a gente tem que colocar, vamos escrever a equação de movimento. A equação de movimento, se a gente se lembra bem, ela está lambertiano, só lembrar que está lambertiano, H mini, mais, menos, Dmi do traço, menos, Dmi do capa, H mini, menos Dmi do capa, se a gente passar essa equação para o espaço dos momentos, isso aqui vai dar para nós, então, P do pedal menos um pedal, sempre que é um sinalmento global. P2, H tio mini, menos PI, tá? Menos, aqui mais PI, PK, estou escrevendo, estou tentando limpar todos os graus de liberdade do meu campo. Se eu agora substituo toda aquela expressão aqui, então vamos dar uma olhadinha só nessa parte aqui. Aqui eu vou ter, vamos ver se o A deve subir, porque isso aqui vai produzir o PMI e um A. Então você vai produzir P2, PMI e um A. Aqui eu vou ter PMI, vou pegar o traço. O traço de H mini é um P2. Então, olha, esse termo aqui vai cancelar esse termo. Depois, esses termos aqui já vão misturar B. Então, a gente observa que esse A some da equação de campo também. Então, esse A deve ser um grau de liberdade de gauge. E aí, se a gente olhar, a transformação de gauge é isso, ó. H' mini é H mini mais dB sim mais dB sim. Então, se eu for para o espaço dos momentos, isso é H' mini mais dB sim mais dB sim. Mas lembre-se que psi também é um vetor. Eu estou fazendo a transformada de Fourier deles. Aqui é a equação de transformação de gauge no espaço dos momentos. Então, quando eu expandir esse vetor psi, eu vou expandir na mesma base, P barrado e epsilon. Então, vai produzir aqui, ó, uma linha PMI, A PMI, aqui vai produzir PMI vezes o coeficiente aqui. Então, a gente vai ver que a simetria de gauge, ela atua em cima só do A.